Ótimo. Voltamos. O que mais? Não atendem quando são chamados por nome. Ô, Pedrinho. Pedrinho não vai atender. Ô, Maria. Maria não vai atender. Oi? Como se nem estivesse falando. Como se não fosse. Exatamente. Então, essa é mais uma característica. Geralmente, quando a gente chama, você olha, né? Mesmo que você não... A não ser que você faça a egípcia, né? Quer meter o louco. Mas em condições normais, você vai atender quando alguém chamar. Eles não. Isso é uma característica deles. Isso não acontece. Isolar-se ou não se interessar por outras crianças. Geralmente, uma criança faz o quê quando está com outras? Festa. E pula, corre, salta. Mas eles não. Vejam a diferença clara. Eles preferem ficar no cantinho deles, em vez de derrubar a casa, por exemplo, né? Brincar, se agitar e tal. É mais um sinal. Alinhar objetos. Eles têm... Alguns confundem com toque. Vocês vão ver aqui, mas daqui a pouco eu vou falar. Principalmente meninas recebem o diagnóstico errado. Os médicos, o pessoal que dá o diagnóstico, associa o comportamento da criança com toque, transtorno obsessivo compulsivo. Por quê? Porque muitos têm esse hábito de deixar tudo alinhadinho. Lembro. E uma delas, E alinhou tudo. Isso acontece muito, Tati. Então, é uma característica. Aí, o que os médicos, ou os profissionais que você... Não, ela alinha porque ela tem toque. E aí o diagnóstico está errado. Entendeu? Vem diagnosticar com autismo, só observam, o diagnóstico está errado, só observam esse sintoma, essa característica, e associam com toque, e que é uma coisa bem diferente, né? O que mais? São muito presos a rotinas, a ponto que se você furar a rotina deles, eles entram em crise. Tem a ver também com dificuldade de comunicação, né? Normalmente não brincam com brinquedos de forma convencional. Você tem um carrinho. Aqui um carrinho. Qual que é a lógica de você brincar com o carrinho? Com as rodinhas para baixo. O carrinho fica brincando com o carrinho com a rodinha para baixo. Geralmente, autistas podem inverter o carrinho de cabeça para baixo e ficar rodando a rodinha. Então, o carrinho está invertido, como se tivesse capotado, e ele fica ali brincando com a rodinha. Fazem movimentos repetitivos, né, como eu falei. Geralmente, não falam ou não fazem gestos para mostrar algo, pegam a sua mão e colocam. Ficam repetindo, às vezes, frases ou palavras em momentos inadequados. Não compartilham seus interesses, lógico, né? Se eles têm dificuldade de comunicação, até mesmo de pedir para você, por exemplo, abrir a porta, eles não vão compartilhar os interesses, as dúvidas, os anseios. Isso não vai acontecer, a não ser, lógico, que essa pessoa tenha um tratamento. Giram objetos, como eu falei no caso da rodinha, do carrinho. Tem um interesse restrito, ou alguns chamam isso de hiperfoco, um foco muito grande em determinada coisa. Se for verdade do Messi, por exemplo, jogar bola. Ou um interesse muito grande de computador. Interesse muito grande no armário que ele tem. Então, ele tem um armário ali, o interesse dele é um armário. Fica arrumando o armário, a cama, que seja, o hiperfoco. Não brincam de faz de conta, não imitam, por quê? Quando a gente imita alguém, você socializa, né? Por que aqui todo mundo imita o Silvio Santos? Para se socializar. Porque a gente imita, sei lá, porque imita a Hebe Camargo, o Louro José, por exemplo. Imitar é se socializar. Como eles têm dificuldade de socialização, não vão imitar com toda certeza. Muito menos brincar de faz de conta, né? Com certeza isso não vai acontecer. E aí, muitos têm, eu vou falar agora sobre os tipos de autismo, e aí é aquilo que eu falei, alguns conseguem até ter uma vida, entre aspas, normal, então, até aqui, né? Podem ter uma vida aparentemente normal, enquanto outros podem ter e vão ter dificuldades de aprendizado, socialização e tantas outras coisas aí. Mas, ainda essas pessoas que podem ter uma vida aparentemente normal,
Eles podem sentir como se não se encaixam na sociedade. Por que que não se encaixam? Porque é o mundo deles. Então, ainda que essa pessoa trabalhe, ela vai sentir que é uma peça fora do baralho, né? Uma carta fora do baralho. Não se sentem tão completos, pertencentes a um ambiente, se não o ambiente que é deles, que é o mundinho deles e tudo mais. Isso. Rapidamente sobre os 4 tipos. Esse aqui é o tipo mais brando, que os caras defendem como S tem. Esse aqui. Chamado de síndrome de Asperger. Aqui, ó, é a forma mais leve entre todos os tipos de autismo, tá bom? Geralmente é mais comum em meninos do que em meninas, cerca de 3 vezes mais comum. Bom? Quem possui aqui, foi o que eu falei, né? Normalmente quem possui essa síndrome, esse tipo de autismo aqui, que é a síndrome de Asperger, é caracterizado por ter uma inteligência acima da média. Vejam que coisa doida, né? Que irônico. Essa tem uma característica principal dessas pessoas que têm esse tipo aqui de autismo. Alguns até chamam de autismo de alto funcionamento. Por quê? Porque se essa pessoa é muito inteligente, ela vai render demais em alguma área. Então, se ela se dedica a números, a matemática, vai ser com certeza um excelente matemático. Se vai para, sei lá, se vai para geografia, vai ser alguém que vai se dedicar e vai ter um funcionamento, vai ter um destaque muito grande, porque eles são altamente inteligentes e tudo por aí vai. É normal que esse tipo de pessoa, né, que tem a síndrome de Asperger, se torne extremamente obsessivo por um objeto ou por um único assunto. Eu falei, né, matemática. O objeto dele é, sei lá, o armário do quarto. É a rack da sala, a pia da cozinha, não sei, algum objeto, algum móvel, alguma coisa que é pertencente a eles e somente a eles. E aí, como a Tati falou, se alguém vai ali e mexe alguma coisinha, a casa cai. Isso também é uma característica de pessoas que têm toque. Mais uma vez, dificultando o diagnóstico correto de quem tem autismo e por aí vai. Vamos lá. E aí, como eles são altamente inteligentes, é difícil alguém suspeitar que essa pessoa tem autismo, né? Geralmente, quem é muito inteligente ganha fama, reverência, se torna uma referência, e ninguém vai desconfiar que essa pessoa é autista. Mas, às vezes, podem acabar desenvolvendo quadros depressivos justamente por aquilo que eu disse, que eles não se sentem pertencentes à sociedade, ao contexto, ao ambiente onde vivem. Segundo tipo, vejam aqui a mudança já começa a ficar um pouco mais intenso. É a fase intermediária. Professor, como é que chama esse tipo 2 de autismo? Transtorno invasivo do desenvolvimento. É um pouco mais grave do que a síndrome de Asperger, que é o tipo mais leve que a gente acabou de ver, mas não é tão forte quanto o transtorno autista, que é o tipo 3 que a gente vai ver, que é o mais comum, que a gente mais vê por aí. Então, por isso que se chama fase intermediária. Não é tão grave, mas também não é tão branda. Tá? Então, tá ali no meio termo, intermediário. Geralmente, os sintomas são muito variáveis, tá? Mas, geralmente, o paciente que tenha esse tipo aqui de autismo, tipo 2, tem uma quantidade menor de comportamentos repetitivos. Lembra que eu falei que autistas ficam fazendo movimentos repetitivos? Esse cara aqui, esse indivíduo, tem ou fica fazendo movimentos repetitivos uma quantidade de vezes menor. Então, nem sempre ele fica fazendo como os outros tipos de autismo que a gente vai ver. Antes de entrar na pandemia, tem uns bebês. Antes dele fazer ele tinha completado um ano. A professora chamou meu primo lá, a mulher dele falou que ela vai levar no médico, que era para estar passando porque ela estava vendo uma coisa que não tinha na outra criança. Aí, meu primo ficou debaqueado também, porque estava sugerindo que ele estava achando que ele tinha autismo. Realmente, tem uma brincadeirinha que é pra lá de normal. Ele pega um pacote de bolacha, ele vai pondo os dentinhos certinho. E ele vem comendo depois certinho. Não é brincadeira. Pra nós acaba sendo brincadeira, mas pra ele
E se você dá 10 pacotes ele vai assim, ó. Aí a professora da escola falou, leva ele. Eu sei que a minha prima lá chorou muito também. É difícil escutar umas coisas dessas, né? Só que ele brinca. Hoje ele tá com 2 aninhos. Você vê ele correr pra lá e pra cá, mas você vê que tá uma brincadeira de uma criança que não apresenta os sintomas dele. Você fala com ele, ele tá voando, ele pega o telefone, parece um canarinho pra ser ele fica... Mas assim, ele é muito bonitinho, mas dá pra baquear. Isso que... A notícia é sempre ruim, né? Isso, dá pra baquear, porque você não tá preparado psicologicamente. E a gente também, da família, também não tá, né? Porque como é que você vai lidar? Porque não é uma doença, sabe? Quando a gente não tem preparação, a gente fica assim, nem lá e nem cá, a gente não sabe o que falar. Mas toda vez que eu vejo ele, eu fico olhando. Eu acho que ele tem. Muitas vezes, o que acontece? Não só para autismo, mas para Down, para, sei lá, para Alzheimer, para câncer, tem determinadas doenças, na verdade toda doença a gente não gosta de ouvir que tem, lógico, mas algumas têm essa carga muito mais pesada e causam muito mais preocupação, desespero, e com certeza na família. Com certeza. Mas eu assim, através de estar aprendendo, de estar conhecendo as doenças, eu falo, eu acho que ele tem. Então, ele não levou. Isso é uma dificuldade que a gente vai ver daqui a pouco. Muitas vezes os pais não levam. Não levou, e eu fico olhando assim, aí você vai falar, você está falando que meu filho é doente, você está falando que meu filho tem isso, meu filho é saudável. Não, eu não falei nada, seu filho é saudável. A gente vai falar. O nosso papel enquanto cuidador é orientar, mas jamais a gente pode forçar a família, olha, leva o seu pai porque ele tem Alzheimer. Não, a gente só vai constatar por meio de resultados de exames. Até lá a gente pode suspeitar, pode orientar, olha, seria melhor você ir e tal, mas de forma alguma a gente pode caçar confusão e briga. Mas é triste. Eu fico olhando ele ou a minha filha e falar, é complicado. É triste. É difícil. Mas assim, esse segundo tipo de autismo, tem mais uma característica importante. Está escrito aqui, competência linguística inferior. Mas significa o quê? Eles têm um vocabulário mais pobre. Não é tão rico em palavras quanto o tipo 1, que é o tipo inteligente. Faz sentido, né? Quanto mais inteligente você é, teoricamente, melhor você se comunica e o seu vocabulário é mais vasto, é mais rico. Como esses caras aqui, os pacientes, se encontram na fase intermediária, eles não conseguem conversar tão bem quanto aqueles que são mais inteligentes do tipo 1. Agora aqui a gente já muda a chavinha. Esse aqui é o tipo, o principal, o comum que a gente vê, que é o transtorno autista de fato. Os sintomas são mais graves do que, obviamente, os dois tipos que a gente acabou de falar. Então, por quê? Vamos lá. Geralmente aqui as capacidades são afetadas de forma mais intensa. Então, eles têm muito mais dificuldade em relacionamento social, muito mais problemas ou prejuízos, falhas cognitivas e intelectuais, e tem uma dificuldade tremenda na linguística. O vocabulário é mais pobre, não consegue fazer a junção correta das palavras. Então, aula, pode acontecer, não é aula. Não, falta o resto. Eu estou na aula, eu não gostei da aula, estou curtindo a aula, vim para a aula, faltam palavras. E muitas vezes eles não conseguem ter uma linguística muito boa. E aí isso pode ser um indício também. O que mais? Agora aqui sim, por isso que esse é o tipo comum. Vejam, presença intensificada de comportamentos repetitivos. Então aqui sim, como esse é o tipo mais comum que a gente geralmente pensa quando a gente fala em autismo, eles sim ficam tendo os movimentos repetitivos quase sempre, de forma intensa, tá bom? Aqui é o tipo clássico de autismo, como eu falei. E aí costuma ser diagnosticado geralmente antes dos 3 anos, tá bom? Algumas características desse tipo de autismo, que é o transtorno autista.
Falta de contato com os olhos, que eu falei que não conseguem manter contato por mais de 2 segundos. Comportamentos repetitivos, muitos ficam balançando, até mesmo batendo as mãos, balançando os ombros, as pernas e por aí vai. Dificuldades em fazer pedidos usando a linguagem. Não peço para a Tati abrir a porta, eu coloco a mão da Tati na porta. Não peço para ela abrir a geladeira. Ô Tati, você traz uma água para mim? Eu pego a Tati e vou arrastando ela, puxando ela até na geladeira. Eu, né, pessoa com autista, eu, criança com autista. Tenho dificuldade em falar, né? Desenvolvimento tardio da linguagem. Obviamente, se essa pessoa tem problemas cognitivos, problemas intelectuais, vai começar a falar mais tarde. Por isso que há sim um desenvolvimento da fala, mas é bem mais tardio, demora muito mais do que normalmente a gente tem em crianças que não tenham o autismo. E aqui sim a gente tem um quarto tipo, que é o pior. A gente começou no mais leve, o intermediário, o grave e o muito grave, que é o pior de todos, que é o transtorno desintegrativo da infância. É o quarto tipo de autismo. É o tipo mais grave. E, obviamente, é o menos comum. Tá bom? Geralmente, a criança apresenta um período normal de desenvolvimento. E aqui que está o pulo do gato. Ó. A partir dos 2 aos 4 anos de idade, ela começa a perder. Vejam, ó, ela já desenvolveu. Você só vai perder uma coisa que você tem. Eu perdi 1 milhão se eu tenho 1 milhão, senão eu não perdi. Joguei na Mega Sena, sei lá, joguei no cassino, perdi 2 milhões de reais. Eu tinha 2 milhões de reais. Nesse caso, essas pessoas, esses indivíduos, essas pessoas com autismo do tipo 4, já tinham começado a falar, já tinham começado a se comunicar. Eram crianças que se comunicavam, que brincavam e estavam ali com outras crianças. Uma criança normal. De repente, todas essas habilidades e características começam a se apresentar de forma diferente. E começam a ter prejuízos sociais, linguísticos, intelectuais, cognitivos e por aí vai. Esse aqui é o tipo mais complicado. Bom, em mulheres, essa é uma curiosidade que eu falei, né? É mais difícil diagnosticar, por várias justificativas pelas quais isso pode acontecer. Geralmente costuma apresentar sintomas mais expressos nos meninos, ou seja, é mais aparente em meninos do que em meninas. Vamos tentar entender o porquê. Por quê? Isso acontece que muitas mulheres podem passar a vida tendo o diagnóstico errado. Lembra que eu falei? Às vezes pode ser por causa do toque. Não, se você tem toque, mas na verdade ela tem autismo e é um sintoma dela por as coisas todas alinhadas, que é o caso que a Tati falou. Mas o psiquiatra ou o neurologista pode achar que é toque, porque toque também faz isso. E aí, geralmente, as mulheres são subdiagnosticadas, recebem um diagnóstico errado, um outro diagnóstico de uma outra doença, e, obviamente, não vão entrar para a estatística, né? Então, se ela recebe o diagnóstico de toque, a gente não vai contar que ela tem autismo, porque o diagnóstico dela é de toque, não de autismo. Então, por isso, essa é uma justificativa clara, porque aqui as mulheres tendem a ter o autismo de forma diferente do que homens. Apenas as meninas com os tipos de autismo mais graves, lembra que eu falei que tem 4 tipos? Um é mais brando, até que chega no 4, que é o mais intenso. Apenas essas meninas que têm um tipo mais grave costumam receber de cara, né, logo na infância, o diagnóstico. As outras podem receber o diagnóstico de outras doenças, como eu falei, por exemplo, o toque. As meninas apresentam menos atitudes restritivas e repetitivas. Lembra que eu falei que uma das principais características é você ter movimentos repetitivos e ter também dificuldade de socialização, hiperfoco e por aí vai. Nas meninas, acho que alguns costumam usar um termo, eu não gosto muito, que parece que é intencional. Elas mascaram mais. As mulheres tendem a mascarar. Eu não gosto do termo, mas a ideia é o seguinte: a doença fica mais escondida, fica mais maquiada nas meninas do que nos meninos. E aí isso justificaria porque que elas só podem ter diagnóstico mais tarde.
Eu falei aqui, sim, já nasce. Já nasce. Só que os sintomas aparecem mais tarde. Dos 2 aos 4, ou antes de 1 ano e meio, como eu também já falei. Então, isso pode acontecer sim. Mas aí depois Aham. Eu tive que passar junto com ele, passando 3 anos. Aham. E aí... Às vezes a criança só tem mesmo uma dificuldade de interação. Eu, por exemplo, quando eu criança, eu tinha muita dificuldade de interação. Lembra que eu falei que eu escondia debaixo da cama quando ia visita em casa? Então, assim, mas eu não tenho, né, autismo, mas eu tenho uma dificuldade em socialização. Eu tinha, hoje eu estou um pouquinho melhor, socialização. Então, não pode ser isso e não necessariamente um autismo ou alguma outra coisa que seja assim mesmo. O professor. Aham. Legal. Eu já tinha... um momentinho, Luciane, rapidinho. Pode terminar. Sim. É o que eu falei, né? Tem que procurar o quanto antes e tendo o diagnóstico. Não é autismo, mas ele tem alguma dificuldade de interação social, então a gente tem que lidar com a dificuldade. Se essa criança ou se esse paciente tem ou não uma doença, tem que descobrir o que é. Não é nenhuma doença, mas se ele tem um sintoma ou se ele tem um comportamento diferente das pessoas, a gente tem que lidar com o sintoma. Ou por meio de terapia, talvez seja o caso, né? Terapia com psicólogo ou com psiquiatra, se tiver que colocar medicamento e por aí vai. É isso mesmo. Mas às vezes, é o que eu falei, a gente não tem capacidade de diagnosticar. Por isso que seu filho tem autismo. Não, olha, dá uma passadinha, vê o que é. Olha, ele tem um comportamento diferente dos outros. Você já foi ver o que é, não pode afirmar. Teoricamente conhece mais. Tá desde criança, né? É verdade. Mas tem aquela questão também que às vezes nós como mãe, que amamos nossos filhos, não conseguem ter essa dificuldade. A gente está sempre procurando ajuda. Sempre. Só que a mãe identificar com o filho. O que a Tati quer dizer é que às vezes os pais preferem não ver. Então, por exemplo, assim, eu sei, eu falo porque eu conheço as pessoas que têm, o filho nitidamente, todo mundo sabe que a criança não tem alguma coisa ali, mas os pais preferem não ver, entre aspas, e tratá-la como se ela não tivesse aquele transtorno. Eu acho que o que a Tati quis dizer foi isso. Mas é verdade. Bom, o que você falou, Luciene? Perdão, a Maria estava colocando aqui. Pode falar. Falei assim, que eu escondia debaixo da cama também, quando era criança, mas eu era da roça. A Luciene disse que escondia debaixo da cama também. Mais uma. Até igual eu, então, Luciene. Eu escondia, enquanto a visita não saiu, eu ficava lá escondido. E suando. Não, imagina, suave igual tampa de marmita. Ficava escondido. Doutor. O professor tem esse síndrome de Asperger, ele é confundido com imperativo ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. A Luciane perguntou se a hiperatividade pode ser confundida com o síndrome de Asperger. Geralmente não. A não ser que o paciente apresente uma hiperatividade. Então, se ele é muito agitado, aí pode ser que seja confundido, mas geralmente não, Luciane. A gente vai falar de hiperatividade, eu acho que na próxima aula, se eu não me engano. E aí você vai ver a diferença nítida. Crianças ou pacientes hiperativos são bem diferentes de pessoas autistas. Você vai ver, eu vou falar bastante, tá? Então não tem confusão, não. Desse que você estava falando, que eu tenho a criança muito inteligente, né? É o Asperger, síndrome de Asperger. Isso. Não sei se você já viu o filme do Dr. Docker, né? Que ele é autista. Ele é autista. Quer dizer, é uma série, né? Que é o Dr.
Dr. Doc. The Good Doctor, o Bom Doutor, uma coisa assim, né? Eu já vi. É o Bom Ela falou Doutor, que isso quando mesmo. pessoas, doutor tem autismo também. Eu já vi. Acho que é The Good Doctor, Bom Doutor. É uma série ela passava na Globo, mas ela passa no canal fechado. Eu já vi. Comecei a ver, né? Eu nunca terminei, mas eu sei quem é. Dr. Shawn Mendes, né? Acho que é assim que ele chama. É muito bom. A série é muito boa. Legal. Ô, Lu. Beleza. Professor. Obrigado, Luciane. Oi. Pode falar. Deixa eu perguntar. O autismo, ele não tem cura? Não tem como reverter esse quadro? Não tem. A Glaucia perguntou, foi a Glaucia, né? Não dá para ver o nome. Foi, né? A Glaucia perguntou se autismo tem cura. Não tem. Tem tratamento? Tem, mas o tratamento é só para os sintomas, assim como Alzheimer, né? Não tem, assim como diabetes, como hipertensão, não tem cura, mas eu tenho um tratamento que vai amenizar e vai tentar trazer pelo menos uma qualidade de vida maior para esse paciente. Por quê? Para tentar colocar ele de novo na sociedade, né? De alguma forma para que ele consiga conviver bem. Ainda que só com os familiares, mas para que ele consiga se socializar mais e por aí vai. Ô Lucas, oi? Deixa eu perguntar para uma coisa. É uma curiosidade. E como que fica assim, esse período de vida da pessoa que tem autismo? Por exemplo, ele tem uma alta probabilidade de ele chegar, por exemplo, a uma idade prolongada, ou essa deficiência acaba intervindo na saúde dele e ele acaba não durando tanto quanto as outras pessoas normais? Isso tem alguma coisa a ver? Nossa, perguntou o seguinte, professor, pessoas autistas vivem por muito tempo? Elas podem chegar à velhice? Podem, desde que recebam um tratamento. Porque, como eu falei, alguns desenvolvem quadros depressivos. E aí, por conta da depressão, podem morrer, né? Pode se suicidar, ou podem, enfim, desenvolver outras coisas por conta da depressão. Mas sim, podem ter, desde que haja um tratamento satisfatório, de preferência com muitos profissionais, para poder proporcionar. Mas sim, chega assim, nossa, só não é muito comum a gente ver, né? Mas podem chegar assim, imagina, se receberem um tratamento adequado. Entendi. Tá bom? Beleza, entendi. Imagina. Então é isso, gente. O autismo é essa síndrome que se apresenta dessas 4 formas. Tem a mais branda, que é a de Asperger, tem a segunda, que é a intermediária, tem a grave e a muito grave, que é a última, que aqui sim você tem uma pessoa muito mais irritada, muito mais agressiva, muito mais focada, dona no sentido assim de tem o seu território e isso pertence a mim, se alguém de alguma forma invadir meu espaço eu vou agredir e tal. Então, tem cura? Tem. Desculpa, tem cura não, sem tratamento. Eles também não podem se apegar em uma pessoa só, né? Geralmente sim, mas tem é o seguinte, eles têm dificuldade de socialização. Mas se você, por exemplo, por meio da terapia cognitiva, conseguir, você não, psicólogo, né? Conseguir mostrar que a mãe está ali para poder ajudar a mãe, o pai ou o cuidador, sim, eles podem começar a se dar melhor com essas pessoas. Porque muitos não se dão bem nem com os pais, às vezes. Porque se for um tipo grave, até mesmo os pais não estão isentos dessa agressividade, infelizmente. Mas sim, é possível, mas é um pouco difícil. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência muitas vezes. Hoje o pessoal autismo até trabalha, ali no Carrefour Trabalham. A Luciane falou que o autista até trabalha. Na Pernambucana também, eles têm, né, quando tem, assim, logo do... Ela disse que tem na Pernambucanas. E no Carrefour, eu nunca vi. Oi? Tem, né, Luciane? Isso, eles trabalham ali no vestuário da Pernambucana, eu já vi no Carrefour também. E no Carrefour. Ela disse que tem. Eu não sei, assim, porque eu nunca vi, mas ela disse que tem. É possível, né? Como eu falei, ainda mais se for do tipo de Asperger, a síndrome de Asperger super dá. Porque eles não têm movimentos repetitivos, não são agressivos, eles conseguem, de certa forma, conviver um pouco melhor. Só são mais focados e mais inteligentes. Eles são muito amáveis. São amáveis, né? A Luciane falou, são de fato, né? É verdade. Então, isso é autismo, pessoal. Todos aqueles sinais que a gente mostrou para vocês, que a gente discutiu,
muitas vezes, como a Tati falou, os pais enxergam, mas preferem não enxergar. Eles sabem que tem alguma coisa ali, mas não querem levar para o pediatra, isso vai se estendendo, às vezes o indivíduo chega à vida adulta e aí aquilo ali mascarado. Mas, no momento, vai ter que verificar o que é isso, né? O ideal é que seja um quanto antes. Então, não tem cura, mas tem tratamento, porque a gente olha só para os sintomas para poder dar uma vida melhor para essa pessoa. Certo? E, óbvio, né? Saúde na terceira idade, importantíssimo, porque o Brasil, o mundo como um todo está envelhecendo. Quem não leu aquela matéria que eu coloquei lá no grupo, por gentileza leia, do Biden, o fundo bilionário lá para cuidadores, é bem legal. Depois dê uma olhada, tá lá no grupo, eu mandei o link lá. Alguma dúvida aqui no presencial ou online? Não, tudo certo. Não, tudo certo? Beleza. Então é isso, aí semana que vem a gente vai conversar um pouco mais. E é isso, meninas. Às vezes o nosso papel é tentar conversar, né? É difícil realmente para um pai receber uma notícia dessa, né? A gente também tem que ser humano e entender que não é fácil. Imagina, você recebeu uma notícia que o seu filho tem e aí vai ter que ir para a escola, que lá ele pode ser mal interpretado, pode ser agredido pelos colegas, enfim, não é tão fácil, mas a ideia é a gente conscientizar e tentar, com humanidade, cuidar, prestar amor e por aí vai. Beleza? Sabendo que nem todas as escolas também aceitam, né? Pessoas especiais assim, né? É meio preconceito, né? É difícil, né? Não ter vaga, né? Tem, mas tem certos pais que acham que tem que ir na escola normal, na linguagem da escola, né? É difícil. É difícil. Mas é possível, viram? Com tratamento é super possível, dá para melhorar o quadro. Bom, é isso então, mesmo. Obrigado, pessoal do Zoom. Obrigado, meninas aqui do presencial. E é isso aí. A gente se vê semana que vem.